Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então Jesus explica a verdade sobre a cruz. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir. Então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele às vezes cedia e às vezes não. Tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participava às penas de sua dolorosa paixão. Agora coroa de espinhos, agora flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucificação. Às vezes um mistério por dia, segundo ele gostava, e isto era para minha alma de grande dor e contentamento. Mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena, e em vez de sofrer, eu era espectadora de ver sofrer o meu amadíssimo Jesus as penas da dolorosa paixão. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus junto com a mãe, rainha, para ver meu amado Jesus sofrer. Ah, sim, como é verdade que é mais fácil sofrer-se a si mesmo do que ver sofrer a pessoa amada. Outras vezes renovava o meu doce Jesus essas crucificações. Interessante, né, quando ela fala assim, é mais fácil sofrer-se a si mesmo do que ver a pessoa sofrer a pessoa amada. Então Jesus sofre muito mais, né? E ele sofre nos ver sofrer, mas é necessário, é para o nosso bem. Mas ele também sofre, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ai, por isso que é terrível essa blasfêmia diante da cruz, porque a pessoa fala, Deus não me ama. Se Deus me amasse, se Deus não me amasse, ele não ia me deixar aqui nessa situação. Então isso é uma ofensa muito grande ao amor de Jesus por elas, que sofreu muito mais. E para a pessoa aguentar sofrer aquilo, nós não aguentamos sofrer nada sem o próprio Jesus nos sustentando, entendeu? Então ele sente também a dose da nossa própria dor, que às vezes a gente acha demais, fora as dores dele que a gente nem consegue carregar e nem dimensionar, que foi muito pior, né? Então, assim, ele, nossa, pra gente não sofrer a condenação, ele foi e assumiu tudo isso sobre ele. Então no começo aqui ele falando da paixão dele, é muito importante, porque é justamente essa contemplação da paixão de Jesus é que cala o nosso eu quando quer gritar no sofrimento. Que é quando a gente olha para Jesus e fala assim, mas Jesus, olha que Jesus sofreu. Ele é inocente, sofreu tudo isso, por que que eu não posso sofrer nada? Olha, como que eu vou dizer assim, nossa, mas a minha vida não tinha que ser assim, não tinha que ter contrariedades, dificuldades. Olha a vida de Jesus, o Rei dos Reis, como que foi, né? Olha a vida do próprio Deus aqui na terra, como que foi. Como que foi difícil, como que foi complicado para ele, para Nossa Senhora, para José. Todos eles entraram nessa cruz, todos eles passaram por dificuldades. Então, assim, aí quando você vê a paixão de Jesus, por isso que é importante, né, para curar os seres humanos das doenças da alma, dessas doenças de ficar se justificando, dessas doenças de não aceitar como foi feito, né, o próprio corpo, é, né, de querer mudar o sexo, né, todas essas coisas que a pessoa, né, fica ali presa em si mesmas, né, é através da paixão de Jesus. A contemplação da paixão de Jesus é o remédio, né, que cura, né, os seres humanos, né, porque quando a gente vê ele sofrer, ele vai transformando a gente. Quando a gente contempla a paixão de Jesus, a gente não é mais a mesma pessoa. Não é. Quando a gente vê a vida de Jesus, muda tudo. Muda muita coisa dentro de nós. A gente não tem coragem mais de falar, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. A gente não tem coragem de falar essas coisas, entendeu? Porque vai curando, vai tirando aquela maledicência em nós, que existe dentro de nós uma malícia. E a paixão de Jesus, o sangue dele, cura essa malícia para quem se dispõe. Pode ter aqueles que zombam, pode ter aqueles escarnecedores também, pode ter aqueles que vê o coração, que vê o sofrimento de Jesus e é
Tem gente que é capaz de ver o sofrimento de Jesus e endurecer o coração? Tem. Mais ainda? Tem. Mais ainda e parecer mais um demônio do que uma pessoa, né, transformada? Pode, né? Porque de repente do que ela alimenta dentro dela, né? Se ela alimenta essa malícia, né? Essa maldade, né? E às vezes até de ver assim, olha lá, ó Jesus jogando na minha cara o que tá fazendo, olha, só para jogar na minha cara. Pode, isso também acontece. E são as almas que Jesus mais pede para rezar por elas, né? Que mais precisam, né? Então, assim, pode sim, pode sim. E aí faz também distinguir um do outro, como Jesus vai falar aqui. Mas a paixão de Jesus, ele cura a gente, né? Todas as vezes que eu ficava lamentando por uma coisa e via a paixão de Jesus, eu ficava com vergonha, muita vergonha, de falar que eu sofri alguma coisa, porque não era nada, ainda passava aquilo com Jesus ainda, né? Então não era nada, não era nada. E o sentimento que Jesus quer despertar em nós é se colocar no lugar dele, a ponto de também querer sofrer no lugar dele, igual ele quis no nosso, né? Então, nossa Senhor, obrigada pela oportunidade de estar também sofrendo, partilhando as suas penas comigo. Obrigada, Jesus, por estar me dando a oportunidade de sofrer. Quando a gente aceita, tira dele a pena do próprio pecado que a gente deixou nele, porque as penas dele são consequências, né, dos pecados nossos. As penas de Jesus representam os tipos de pecado. E quando você aceita e pega o que é seu, você está aliviando ele, né? Como se você estivesse tirando um espinho da cabeça dele, né? Aliviando ali os pregos nas mãos dele. Então você não está mais sendo nesse corpo místico uma dor, uma chaga, né? Mas você está sendo um remédio. Você se torna um remédio, né? Que alivia Jesus. Porque, porque você está compreendendo, né? O que ele fez. O mais bonito é isso, é você compreender a cruz, né? Compreender o que ele está fazendo. Porque quando você conhece, você ama, né? Você passa a ver as coisas de um jeito diferente. Muito diferente do que você via antes. E as coisas que poderia, assim, para você ser aquela coisa assim que uma tempestade inaceitável começa a ser diferente, né? Começa a ser totalmente diferente. Mas é por isso que a gente tem que sempre voltar para a vida de Jesus, para a gente não cair no perigo, né? Da gente achar que a nossa vida tem que ser um mar de rosas, não pode ter contrariedade e se aborrecer com elas, né? O ponto de pensar assim, porque uma das coisas que as pessoas dizem é que quando sofrem, eu não mereço isso. Isso é errado dizer isso, entendeu? Isso é errado falar assim. Entendeu? Então, é complicado. Amada minha, a cruz só distingue os réprobos dos predestinados, bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão a ver a cruz, né? Tudo que eles viveram, né? A ver o fruto, né? Eles vão ver luz, né? Assim, desde agora se pode ver se algum se salvará ou se perderá. Se ao apresentar-se a cruz, a alma a abraça, a leva com resignação, com paciência e beija, e agradece a mão que a envia, que é sinal de que é salvo. E se ao contrário, ao apresentar-se a cruz, se irritam e desprezam, e chega até me ofender, pode-se dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Então isso é muito sério, isso aqui. Porque esse sinal de que a pessoa se aborrece, foi boa a explicação, né, na meditação. Porque às vezes assim, não é que a cruz, nós não vamos falar e vamos ser mentiroso. Não tem como, cruz dói. Cruz é complicada. A cruz, ela causa desconforto para nossa natureza. A nossa carne vai dizer, ai meu Deus, ai, nossa, que coisa, né? A nossa carne vai dar umas, reclamar ali, né? Dar uma chacoalhada, mas o nosso espírito é que precisa compreender na nossa alma, na nossa inteligência, é que precisa nessa hora ter essa luz, né? Compreender o que Jesus está fazendo, entendeu? E por isso que temos que meditar e conhecer a vida de Jesus, né? Meditar na hora, é assim que se vence. O corpo vai sofrer, claro, vai sofrer aquilo. É normal, se você está passando mal, você vai fazer uma careta. Isso não quer dizer que você está
sendo réprobo, né? Você vai falar, nossa senhora, que situação complicada, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo você vai buscar entender, você não vai falar assim, eu amaldiçoo essas pessoas que estão causando isso. Ai, eu amaldiçoo isso, eu não aceito de jeito nenhum, eu nunca poderia ter passado por isso, eu nunca vou aceitar isso. É outros 500, né? O que tá na intenção da pessoa quando ela passa por isso, né? Se aquilo produz nela raiva, ódio e falando e questiona a Deus do jeito errado, porque uma coisa é você perguntar para Deus, outra coisa é você questionar ele, né? De um jeito errado, assim, acusando, né? Ele é totalmente diferente, né? Às vezes a gente pergunta para Deus assim: qual o motivo, Senhor, né, dessa situação complicada, mas ao mesmo tempo você já tá, você se resigna, você reza. O que que vai provocar em você que a situação? Você reza por quem tá te. Aqui tá falando aqui, ó, beija a mão ó, e agradece. E beija e agradece a mão que a envia. Então você devolve em oração as situações, perdoa essas pessoas, igual a gente tá rezando aqui em casa. Perdoa essas pessoas que tá fazendo essa fumaça, que é todo dia, não para. Todo dia eles fazem essa fumaça, eles queimam coisas lá que a gente não sabe o que que é, que tanto queima, tá poluindo o ar. Essa fumaça tá se espalhando pelas redondezas, pelas casas. Aí a gente vai pegar a roupa do varal, a roupa tá com cheiro de fumaça, a roupa tava cheirosa, né, com cheirinho de amaciante, de sabão em pó. Quando vai pegar já tá fedendo fumaça. É uma coisa desconfortável, mas ao mesmo tempo, né, a gente aceita, né? Já pensou se a gente falar assim, ai, nós não merecemos passar por isso. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Então, assim, aí você vai buscando entender, vendo luz naquilo. Você nem vê mais o humano fazendo. É a divina vontade. Tudo que acontece é a vontade de Deus que permitiu essa situação. Eles não poderiam acender uma fogueira ali se não fosse a vontade de Deus, né? Então, assim, se a vontade divina permitiu essa circunstância, tem um propósito. Tem um bem enorme ali. Tem um bem enorme. Então, muda a sua forma de ver as coisas. E aí você beija. Quanto mais você compreende, mais você beija e agradece a mão que a envia, né? Você se resigna com a sua inteligência. Não quer dizer que o seu corpo, você vai falar que delícia de sofrimento, né? Tá ótimo, né? Essa situação. Não, a situação é chata, né? Te causa um desconforto. Mas igual eu tava falando na meditação, esquece a terra, esquece seu corpo, né? Esquece isso que passa. Pensa no que o seu espírito. O importante é que essas coisas alimentam o seu espírito, te ensina, te molda, te corrige, te embeleza, né? Faz um bem enorme, né? Então, a gente não pode ser apegado à terra, né? Não é importante para nós isso, não é importante para nós que tudo aqui seja favorável, confortável, para que a gente falar, eu não amei a Deus porque a minha vida foi terrível. Os réprobos falam assim. Eu não te amo, eu não amo a Deus, porque se Deus fosse existisse mesmo, eu não passaria por isso, e não sei o que, não sei o que. Então ele culpa a Deus. Ele não assume, não, eu mereço sim. Ele não assume, ele culpa a Deus. Entendeu? É diferente quando a gente também fala assim, foi a divina vontade. Mas nós não estamos culpando ela, né? Assim, dizendo que, tipo assim, que ela que é responsável por ela mesma. A gente já sabe muito bem que a gente aprontou, né? Nessa vida nossa. Mas ao mesmo tempo a gente fala, é ela responsável. É ela que quis mandar isso e com certeza é coisa, é para um bem. Ela sempre trabalha para o bem e quer que a gente também veja assim. Então, é diferente demais, né? A nossa vida, né? Achei interessante também essa parte assim, que no outro áudio a Aline estava explicando, né? Que às vezes para castigar, né? Para castigar, para mandar um desapontamento para alguém, né? Deus usa do outro que naquela história é inocente até. Né? Mas de repente, por um desígnio dele, é melhor que aquela pessoa passe por isso, para que realmente aí o outro vai ver o sentido, né? O outro realmente vai se converter, o outro realmente vai fazer uma reflexão. Então, Deus tem essas formas de trabalhar na nossa vida, né? De saber para quem é a justiça, às vezes a justiça pesa numa família, mas às vezes cai nas costas de um outro, né? Mas para corrigir uma outra situação. Então, assim, Deus tem seus desígnios, né? E depois, esse contemplar a cruz, que quando fala assim, a cruz vai apresentar-se a cruz a alma, quando fala assim que no juízo final, né, todos vão ver a cruz,
Eu entendo que é também, eu entendo que é o entendimento, sabe? Que você tem, né? Diante de tudo aquilo, né? Do propósito para que você viveu aquilo. E você já pode estar vendo isso aqui, né? Quando você compreende, quando busca entender o propósito, né? Ou mesmo que você não entenda, mas você fala amém, glória a Deus. Eu sei que isso não é uma coisa boa, né? Olha o que Jesus passou, né? Jesus passou por isso, né? Que bom que ele também tá na minha vida, ele veio me visitar. Você tem que ver isso como uma visita de Deus e não como uma reprovação dele, mas uma visita. Deus está tocando em mim, né? Deus está tocando em mim com a cruz. Como a Luísa queria ser toda hora colocada na cruz para ser tocada por Deus, para ser colocada por ele, né? E ela via a satisfação que ele sentia, né? Então você tem que ver isso, tem que pensar nisso, entendeu? E assim é tudo na nossa vida, né? Porque fala assim, né, que a cruz vai ser a pessoa que vê a vida dela e, e no caso, né, reprovar isso, né, ver a história dela e começar, mas eu não fui feliz por causa dos pais que eu tive, da vida que eu tive, isso aí que é terrível, né? É quando Jesus apresenta para ela o que ele fez e ela não vê a luz, né? Ela vê o mal. Ela prefere os próprios pensamentos dela, a própria concepção dela daquilo, né? Isso é terrível. A gente nunca pode ficar com os nossos pensamentos, com nossas interpretações. Por isso que isso não é ser um nada, né? Entendeu? E aí eu tava pensando uma coisa, né? Que hoje quando eu tava acordando, aí eu tinha alguns sonhos assim no meu tempo na escola. Só que eu era todo o contrário do que eu fui, né? No sonho. Eu tive tudo, assim, né? Eu era diferente, chamava atenção. Tudo que eu não fui, eu fui no sonho, né? O contrário. Aí eu acordei com aqueles pensamentos assim, pensando nessa realidade contrária, como que poderia ser. Depois eu falei assim, uai, mas não é a minha vida. Essa não foi a minha vida, esse sonho meu, essa não foi a minha vida na escola. Não foi a minha vida, né, que eu realmente tive, assim. Não foi essa. A minha vida era totalmente diferente dessa, né? Na minha vida eu fui educada de um jeito assim muito protegida, né? Na escola parecia que eu era invisível. Eu sempre fui invisível na escola, invisível, invisível, invisível para os meninos, para todo mundo, né? Muito invisível. E a minha vida toda, meus pais não me deixavam sair por aí nunca. Me protegiam de tudo, né? Então, assim, eram bem rígidos, né, comigo. Aí eu fiquei pensando, que bom, que bom que a minha vida não foi essa do sonho. Eu gosto da realidade, porque nessa realidade, aí eu fiquei meditando, Senhor, tudo que o Senhor fez na minha vida, né, que o Senhor permitiu na minha vida, de eu parecer assim uma invisível mesmo, na escola, nos lugares, foi bom para mim, o Senhor precisou me moldar. Talvez se eu fosse essa pessoa do sonho, eu não estaria hoje vivendo a divina vontade, conhecendo a divina vontade, eu estaria em outros lugares. Então, isso tudo serviu para moldar o meu caráter. Isso serviu para um bem maior. Tudo que eu vivia, os pais que eu tive, a escola que eu estudei, os colegas que eu tive, como eu era na escola, né? Eu não era essa menina no sonho poderosa, que se impõe, né? Grandiosa na escola, eu não era desse jeito aí. Eu, ao contrário, eu era pequena, né? Então, eu era mais um cordeirinho mesmo, né? Um cordeirinho mesmo, levava mais as pancadas do que retrucava, né? Eu era mais cordeiro do que realmente alguém que retrucava, né? Eu fiquei meditando sobre isso, falei, que bom, Senhor, essa vida, com certeza, essa vida que o Senhor me deu, foi para me trazer para cá, foi para me proteger. Eu sou ciumento, eu sempre fui ciumento. Comigo eu fiquei meditando, né, a minha história, né? Então eu fico aí ouvindo hoje, eu fiquei pensando interessante, né? Hoje falando sobre a cruz, né? Que tudo que é muito triste quando a pessoa assim ela reprova a própria vida, né? Os pais que teve, a família que teve, a própria história, né? Dizendo que a história dela foi um problema, que ela não aceita quem ela é, que ela xinga quem ela é, que ela não aceita nada do que ela viveu, a família que ela teve, né? Não aceita, né? E o pior é quando essa luz é apresentada para a pessoa, né?
de que Deus estava na vida dela, de que teve um para quê, que Deus estava protegendo ela. E ela não vê isso como uma proteção de Deus, né? Mas vê isso mais como mal. Isso é terrível. É quando a pessoa interpreta errado a ação divina. Aí que está o perigo, né? Que a pessoa se torna escarnecedora. Ela usa o sofrimento dela para se tornar uma escarnecedora, porque a cruz pode produzir dois tipos de pessoas. É, uma situação de cruz pode revelar dois tipos de pessoas. Sempre é para produzir um bem, mas tem a liberdade do ser humano. Então, pode sair duas pessoas de uma experiência de cruz, uma pessoa mais humilde, é, e pode sair alguém soberbo, pode sair alguém. Porque tem pessoas também que sofrem muito e pode se tornar soberba, porque elas podem. Depois eu nunca mais aceito nenhuma humilhação na minha vida, ensino isso para os filhos, né? Eu sofri demais, eu não quero que vocês levem nenhum desaforo para casa, nunca mais. Então a pessoa se não vê nunca como um bem, que tornou aquela pessoa forte, que tornou ela consciente, que vê que é o bem que aquilo gerou, ao contrário, ela vê como uma experiência traumática que ela não quer nem lembrar e às vezes quer ensinar para os filhos também a mesma coisa. Ah, se alguém fizer alguma coisa na escola com vocês, devolve. Devolve com outra face. Não leva desaforo. Não leva que eu não aceito isso e não sei o quê. E ensina para os filhos aquilo, né? Dizendo para elas ainda, sou um exemplo, gente. Eu não quero, é porque eu amo vocês, eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. E não deixe os filhos aprenderem, né? Isso não pode acontecer também, né? Tem pessoas. Então, assim, nós precisamos de ser curados. E a luz, o conhecimento nos cura, porque faz a gente ver que toda a nossa vida, que o humano tende, né, a se justificar em cima de quem, da vida que teve, que o ser humano tende a ficar no vitimismo danado, né? Mas quando a gente vê Jesus e tudo que ele passou, a gente fala, ai, que bom que teve cruz na minha vida. Que bom que minha vida não foi fácil nessa terra. Que bom, que beleza. Não é para ninguém. Que bom, glória a Deus. Então você começa a ver o sentido de tudo e beija mesmo e agradece. E hoje eu beijo e agradeço a minha história toda. Que antes eu fiquei deprimida com a minha história. Entendeu? Porque eu fiquei vendo só uma experiência ruim. Não fiquei vendo aquilo como um bem. E é com as luzes do livro do céu é que a minha mente foi assim purificada, né? Que mudou a chave da minha cabeça. E hoje eu beijo e agradeço a vida que eu tive, né? Em tudo que eu tive, né? A minha invisibilidade na escola, tudo que eu vivi. Eu beijo e agradeço a Deus pela minha história, porque tudo isso foi para me forjar, né? Foi para Deus ganhar na minha alma, né? Para Deus conquistar o espaço desejado dentro de mim, que talvez eu não daria essa atenção para Ele se eu tivesse o contrário. Deus sabe como eu também sou. Deus sabe também se quando uma pessoa precisa ser educada na rede curta, para ela não se perder. Deus sempre trabalha na nossa vida para salvar a nossa alma. Não é na terra que ele pensa na alma. Até o que ele permite você viver, até a sua aparência, tudo ele forja, tudo ele pensa na sua aparência necessária, tudo assim regulada para que você seja salvo. Porque não é aqui que ele pensa. Ai, Senhor, mas por que você não me fez mais assim, mais assado, mais desse jeito? Mas não é nisso que ele pensa na sua alma. O que é melhor para a sua alma? Entendeu? Então, tudo na nossa vida. E essa parte aqui estava falando no outro áudio, né? Que Jesus, ele não gosta que a gente se xingue, fica se mutilando, né? Coisas assim que as pessoas fazem, né? Não gosta que a pessoa fica se xingando. Eu sou isso, eu sou uma besta, eu sou um idiota, porque a gente tá xingando a própria criação dele, a vontade divina que a gente tá ofendendo. Isso é verdade. Porque teve um dia que eu falei assim, nossa, Ruth, mas você é muito besta, você é muito isso e aquilo. Na hora, Jesus dentro de mim falou, o que que é isso? Na hora ele ficou ofendido, ele que estava sendo xingado em mim. Ele não gostou daquilo. Eu percebi na hora que ele estava chateado dentro de mim. Aí eu pedi perdão e parei de falar essas coisas que na hora que a gente às vezes até fala por espontâneo, né? Fala espontâneo assim, né? Uma coisa assim, mas ele não gostou porque ele viu que aquilo ali eu falei aquilo ali, mas ele viu alguma coisa, né? Ele não gostou, então ele não gosta disso. Entendeu? Mesmo a nossa pequenez, a gente não pode ofender ele, odiando a nossa pequenez. Entendeu? Porque da nossa pequenez ele se revela. A nossa pequenez, a gente sabe que a nossa pequenez é importante para a gente se manter humilde, não se ensoberbecer.
Então, assim, a cruz que nós somos também, se nós nos sentimos uma cruz, por sermos um pouco mais devagar para aprender, meio assim, né, distrai, tem que voltar, distrai, tem que voltar, e não interessa. A cruz que nós mesmos somos para nós mesmos, se torna salvação para nós mesmos. A nossa pessoa mesmo se torna instrumento de salvação para nós mesmos. Então, como que a gente vai ver problema, né? Você pode não gostar de uma coisa, você pode não achar bonito uma coisa, mas ao mesmo tempo você vê, isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante, não é ganhar aqui na terra, né? O mais importante aqui não é eu ser uma capa de revista, né? Uma pessoa considerada tal, uma mais inteligente, a mais isso, a mais aquilo, não é isso que é importante, entendeu? O importante não é isso, né? Eu sou um nada, entendeu? Então, assim, quanto mais nada você é melhor ainda você ser mais nada ainda. Quanto menos você é aqui, é melhor ainda você ser o mais nada ainda, entendeu? Porque quem tem muito parece que se torna mais carregado de cuidado na terra e se torna até prejudicial para a pessoa. Não é bom, não é bom, entendeu? Então é complicado isso aí. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tema do dia 4, Jesus explica a verdade sobre a cruz. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir. Então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele, às vezes cedo e às vezes não, tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participava as penas de sua dolorosa paixão. Agora a coroa de espinhos, agora a flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucificação. Às vezes um mistério por dia e às vezes tudo num dia, segundo ele gostava. E isto era para minha alma de grande dor e contentamento, mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena e, em vez de sofrer, eu era especuladora de sofrer o meu amadíssimo Jesus, as penas da dolorosa paixão. Oh, quantas vezes eu estava no meio dos judeus junto com a mãe
Rainha, para meu amado Jesus sofrer. Oh, sim, como é verdade que é mais fácil sofrer se a si mesmo do que ver sofrer a pessoa amada. Às vezes, renovando o meu doce Jesus dessas crucificações, recordo que me disse: Amada minha, a cruz faz distinguir os reptos dos predestinados, bem como no do dia do juízo. Os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora se pode ver se algum se salvará ou se perderá, se ao apresentar-se à cruz, a alma a abraça, a leva com resignação, com paciência e beija e agradece a mão que a envia. É sinal de que é salvo. Se o contrário, apresentar-se à cruz se irrita, despreza, chega até me ofender, pode dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Assim farão os reptos no dia do juízo, que ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. Ah, nossa, até aqui o que Jesus está explicando, né, sobre a cruz, né, sobre o valor da cruz, que ele sempre está nos falando, está nos explicando, né. E a gente pode ver que a diferença, né, dos que vão salvar e dos que não vão salvar, né, dos que estão com Jesus, dos que não estão com Jesus, né, é pela cruz, né, pelo reconhecer da cruz, né. Se eu reconheço a cruz como um processo de salvação ou um processo, ou uma blasfêmia, como uma reprovação, né? Eu já estou condenado, né? E se eu aceito, se eu vivo, né? Se eu assemelho a Jesus, é um sinal de que eu caminho para a salvação, né? Aqui na Terra, né? A gente pode ver que Jesus nos dá, né? Nos dá muitos motivos, né? Muitos caminhos, né? Dois caminhos, né? Aqui está falando em dois. Um de aceitar e outro reprovar, né? E aí é, a gente vê, cada dia tem, né? Esse processo, né? Como a Aline está falando aí, essa da cruz vinha para quem entende, né? Que às vezes a cruz vem para quem está para nós, né? Que estamos na divina vontade, porque a gente está entendendo, os outros não vão entender, não vai entender nenhum significado, né? Talvez vai entender que talvez desse homem aí que ela está falando, ele vai entender porque, assim, ele não vai entender, mas ele vai sofrer, né? Porque ele vê a, a pessoa que ama sofrer, né? E aí ele reconhece, né, que o erro foi dele, né? Então, mas Jesus, ele age de muitos jeitos, né? De muitas formas, e a gente entende, né? E quando ele mostra, aponta, né? A gente sabe, né? Eu tô cuidando lá da minha mãe, assim, e aí daí chega o dia que eu durmo lá e fico o dia inteiro, eu chego com a coluna detonada. Eu não consigo agachar, né? Para agachar é uma dificuldade para me fazer as coisas aqui em casa, mas eu entrego tudo a Jesus, porque é o mínimo, né, que ele sofreu, que ele é um mínimo de um espinho, né, da sua cruz, do seu sofrimento, né? E aí eu não é igual a Luísa falou aí, né? Ela preferia sofrer do que ver o outro sofrer, né? E aí eu entrego a Jesus e fazendo com que minha mãe entenda o motivo, né? Ela aceite, né, o sofrimento, a cruz que ela está passando, né? O, a sua purificação, ou ela está sofrendo por outros, né?
Aí hoje eu pensei muito, minha mãe está sofrendo muito, né? Mas aí Jesus mostra que às vezes ela está sofrendo por outros, né? Também, né? Para os filhos verem, né? Haver um exemplo para nós, né? De ver o sofrimento da minha mãe, porque ela foi uma mãe que dedicou muito aos filhos, né? Então, ela amou os filhos em Deus. Eu creio que sim, porque ela sempre foi uma mãe que ensinou os filhos a rezar, ao caminho de Deus, né? Os filhos, os netos, agora os bisnetos, né? Então, a gente entende, né? Na Divina Vontade, Jesus vai mostrando, né? Né? Tudo que vai acontecendo e a gente vai entendendo, né? Ah, no caso, quem está cuidando dela, né? Que somos nós, os filhos, sofremos, né? E, mas talvez ela está sofrendo para nos purificar alguém, né? Para mostrar, né? Este amor de Deus nela, né? Que ela teve, ela nos amou em Deus, né? Ela ama os filhos em Deus, ela ama ela ficar ali, né? Mostrando o exemplo de estar em meio à dor, né? Em meio ao sofrimento, rezando, né? Rezando, 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 né? Ela busca o tempo livre dela, porque agora ela não trabalha, né? Não faz nada, mas buscando na televisão, né? Porque é o lugar que ela pode buscar a Deus, né? Porque para deslocar é difícil, é só rezar, rezar, rezar e participar das missas, né? Online, né? E fazer a comunhão espiritual, né? Então, acho que, acho não, o Senhor está mostrando, né? Pelo que Jesus está explicando hoje para nós, este, este amor dele é assim, é, o momento dela, né? O sofrimento, a cruz dela, para purificar nós, né? Os filhos, né? Viver o exemplo dela, né? Em Deus, né? Em Deus, né? Ela está vivendo um pouquinho dos espinhos de Jesus para mostrar para os filhos, né? O exemplo de como carregar a cruz, né? A gente vê muito isso, né? E, e nós, né, cada dia que dá ordem, né, de honrar pai e mãe ali, junto com ela, é, tendo também um sacrifício, né, de deixar as casas, deixar os maridos, as esposas, né, deixar os nossos afazeres para ir cuidar dela, né, também é, é esse é esse amor de Luísa aí, que Luísa queria mais viver o sofrimento de que ficar observando o sofrimento de Jesus, ficar olhando, né, o quanto que ele sofria, né? E é essa a nossa razão, né, que Jesus vai nos ensinando, tudo tem um propósito, né? É muito maravilhoso viver na divina vontade, porque Jesus sempre mostra tudo tem um propósito, né? Muito tudo tem uma explicação, né? É muito bonito, é muito bom viver isso tudo, né? A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano, e as claras notas te diz e te faz distinguir o santo do pecador, né? Porque se aceita distinguir o santo do pecador, porque se você aceita, você está conivente com Deus, mas se você se blasfema, né? Você já está condenado, né? Já vê que é, não quer, né? Não quer ser semelhante a Jesus, não quer estar conivente com Ele, né? Tanto que Ele sofreu por nós, né? O perfeito do imperfeito, né? O santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. Muito, muito, muito importante, né? Essa
essas comparações que Jesus faz, né? Porque aqui mesmo Jesus já está separando, né? As ovelhas, né? Cabe a acordar. Então, e aí ele usa de muitos modos, né? Quando ele vê isso aí, ele vai usando, né? O exemplo que a Aline usou, falou, né? Se não ataca o pecador em si, ataca os seus, né? As pessoas que ele ama, né? E aí ele reconhece, né? Jesus é muito maravilhoso, ele usa de muitas, ele é muito inteligente, né? Ele é muito. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina a minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Dai-me a vossa bênção para que eu possa fazer as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Refletindo um trecho do livro do céu, Jesus explica verdades sobre a cruz. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensa, com grande aflição minha, começaram a diminuir, e então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele, às vezes cedo e às vezes não, tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participava às penas de sua dolorosa paixão. Agora a coroa de espinhos, agora a flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucificação. Às vezes um mistério por dia e às vezes tudo num dia, segundo ele gostava. E isto era para a minha alma de grande dor e contentamento, mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena, e em vez de sofrer eu, era espectadora de ver sofrer a meu amadíssimo Jesus as penas da dolorosa paixão. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus junto com a mãe rainha para ver meu amado Jesus sofrer. Ah, sim, como é verdade que é mais fácil sofrer-se a si mesmo, do que ver sofrer a pessoa amada. Outras vezes renovava o meu doce Jesus estas crucificações. Recordo que me disse: é, aqui esse trecho vem falando, né, dessa Jesus vem explicando sobre as verdades da cruz. Realmente, quando a gente vê a pessoa que a gente ama sofrendo, né, a gente quer sofrer no lugar daquela pessoa. Mas até pouco tempo atrás, para mim sofrer era sofrer. Eu nunca via, sabe, que o sofrimento era uma cruz. Tem bem pouco tempo. E só foi aqui, quando eu cheguei no Fiat Voluntas Tour, que eu tive esse conhecimento, por meio desses escritos que, quando estamos passando por um sofrimento, isso é uma cruz. E a cruz é que nos restaura, que nos resgata e que nos purifica e que se torna luz.
A graça do conhecimento para a criatura é muito preciosa, porque sem o conhecimento a criatura se salva, porque Deus, ele é a fonte de vida e graça, então ele tem os jeitos, né, os meios dele de salvar e resgatar cada criatura. Hoje eu vi uma frase linda da Aline, né, muito bonita, que, que Deus, que Jesus salva no silêncio, né? É muito bonito isso. Mas agora eu tenho conhecimento, assim, da cruz. Apesar de quando a cruz chega, né, para mim, que é a minha cruz, né, tem hora que eu ainda cometo esse grande vacilo de ficar preocupada, de também eu sair do meu estado normal, da minha tranquilidade. É porque eu esqueço da palavra mágica, da palavra abençoada, resignação. Não é para a gente aceitar a cruz quando ela chega assim, né? Que a gente dá de cara com a nossa cruz, a gente nós temos que, eu tenho que lembrar da palavra resignação. Jesus. E aí acho que tudo vai bem, tudo flui, e eu vou manter a minha calma e vou aceitar e vou superar, porque é muito precioso esse conhecimento da cruz. Amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados. Olha aí, por que a cruz é muito especial? Porque ela distingue, né, os rebeldes, os condenados dos predestinados. Os condenados, eles não vão aceitar a cruz. Eles auto se avaliam e dizem, eu não mereço isso, eu não mereço cruz, né? E os predestinados não. Eles já olham para a cruz e já vê ela brilhando e vê o tamanho da luz que tem naquela cruz. Mas sinceridade, somente com a graça do conhecimento para a gente ter isso. Ou então, pelo jeito muito abençoado que só o nosso Criador tem de nos dar a graça de entender. Bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora se pode ver se algum se salvará ou se perderá, se ao apresentar-se a cruz, a alma a abraça. A leva com resignação, com paciência e beija e agradece a mão que a envia. É sinal de que é salvo. Se, ao contrário, ao apresentar-se à cruz, se irrita e desprezam e chegam até me ofender, pode dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que sem engano e as claras notas te diz e te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. Olha aí, a cruz é que, porque quem a criatura que tem a graça do entendimento, da humildade, da resignação, ela aceita o sofrimento, né? Ela passa por aquilo sem afligir-se. E aqueles que são orgulhosos, né? Soberbos, eles, lógico, é claro que eles não vão aceitar. Eles veem a cruz como uma ofensa, como uma humilhação. E ainda usa, não é? Uma frase muito conhecida em nosso meio.
Eu não mereço passar por isso. Eu não mereço isso. Você não merece isso. Você não merecia passar por isso. Sendo que, na verdade, quem tem toda a graça e poder de saber de tudo isso é o Criador, é Deus. Porque Ele é a fonte da graça e da vida. Então, Ele sabe o que é preciso para purificar, para restaurar, para resgatar cada filho perdido neste mundo de tanto pecado e ambições, não é? A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bem do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou a um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz e, enxertando-se com ela, recebem maior brilho e esplendor. Quem pode dizer que chamas de desejo ardentes ponha em meu coração este falar de Jesus? Sentia-me devorar pela fome que de sofrer, e ele para satisfazer minhas ânsias, ou bem, para dizê-lo melhor, o que ele mesmo me infundia. Renovava-me a crucificação. Recordo que às vezes, depois de renovadas, estas crucificações me diziam: olha aí a graça do conhecimento, né? A Luísa, depois que Jesus foi necessário que Jesus infundisse nela a graça do conhecimento e mostrasse para ela, né? Ela via, né, o momento da crucificação. Ela assistia. Momento, Jesus permitia que ela era a crucificada, mas tinha hora que ela só assistia. E ela diz que no momento que estava assistindo, doía muito, muito mais do que ela lá, no momento da crucificação. Mas ela disse olha, ou para dizer-lhe melhor o que ele mesmo me infundia, renovava-me a graça da crucificação. Então era Jesus que dava essa graça a ela. E é Ele, graças a Deus, é por graça dele que Ele mesmo vem infundir em cada um de nós, que vem infundir em mim e em cada um de nós essa graça do conhecimento, né, da cruz, mostrando para nós claramente, né, que quando aceitamos a cruz, ela é uma luz. Também me veio à mente aquela frase bíblica, né? Não lembro bem qual é o livro que fala assim que o seu jugo é leve, o fardo é suave, né? Esse fardo é suave ao carregar a cruz, porque está enxertado em Jesus, então se torna suave, né? O jugo é pesado, mas com Jesus não é. A gente carrega e nem percebe. Quando a gente vê, tá levando. Aí as pessoas falam: nossa, mas você é. Mas não sou eu, é Jesus comigo, não é? Amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas, e quero ensinar-te a oração para obter esta graça. A oração é esta: eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas precaríssimas virtudes e de sua divindade, me conceda a graça de crucificar-me. E eu, apesar de que sempre tive aversão a tudo o que pode aparecer exteriormente,
Como ainda a tenho, no ato em que Jesus dizia isto, me sentia a infundir tal anelo de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia, que também eu me atrevia a dizer a Jesus que me crucificava na alma e no corpo. E algumas vezes lhe dizia: Esposo Santo, coisas exteriores não gostaria, e se algumas vezes me atrevo a dizê-lo, é porque tu mesmo me dizes, e também para dar um sinal ao confessor de que és tu que obras em mim. Nossa, que bonito, não é? Jesus ensina a Luísa a fazer uma oração, a aceitar as chagas dele. Mas ainda assim ela tem ainda uma resistência, né? Que ela não quer expor todo esse sofrimento da crucificação. Ela quer que tudo isso aconteça na alma. E que no corpo seja algo mais sutil, algo assim, que é só para convencer o confessor de que realmente tudo que ela estava passando era Jesus que permitia. Era a graça de Jesus nela. Porque nós criaturas somos muito pequenos, muito limitados. Então, o confessor iria achar que era maluquice, né, da cabeça dela. Então, ela precisava de vez em quando de algo concreto. Mas mesmo assim, ela ainda confiava em Jesus e que seja feita a sua vontade, né? Do resto, eu não queria outra coisa senão que aquelas dores que me fazia sofrer quando me renovava a crucificação fossem permanentes. Não queria essa diminuição depois de algum tempo. E só isso me basta. E de e de e que da aparência externa, quanto mais o possas manter oculto, tanto mais me contentará. Olha, ela quer ser crucificada porque ela quer aliviar, né, a Jesus, mas ela não quer ostentar, ela não quer expor muita coisa, né? Ela quer ser crucificada por amor, não porque ela quer que apareça, né, as chagas, né, dele, porque iria chamar muita atenção. E ela, acostumada a ficar quietinha no anonimato, ela quer permanecer nessa graça do anonimato, mais reservada, mais quieta no lugar dela. Mas para agradar a Jesus, vale tudo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Amém? Fide.